E o Flávio Bolsonaro foi por esse caminho. Eu queria retomar este assunto, anistia, que tratamos com a Mônica Bergamo agora há pouco. E quero falar mais com o Josias, com o Sakamoto e com o nosso próximo convidado. O Flávio Bolsonaro, o senador, afirmou hoje que o ex-presidente pediu para que ele transmitisse qual foi o recado de Bolsonaro preso aos parlamentares. Ele pediu um apelo direto aos presidentes da Casa, Hugo Mota, da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, para que seja pautado o projeto que concede anistia aos condenados do 8 de janeiro. Então, esse foi o pedido de Bolsonaro neste momento, como uma saída para ele, já que, como a gente disse, as saídas jurídicas são muito raras. A gente vai entender isso agora com o nosso próximo convidado, mas essa é uma saída que eles estão tentando. Anistia, será possível? Será que isso sai? Ou não sai? Quem está conosco hoje é o professor de Direito Público da Universidade Federal Fluminense, o Gustavo Sampaio, conosco hoje. Olá, professor! Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, Sakamoto e todos que nos acompanham aqui no UOL News. Você sabe que ontem a gente estava conversando aqui com um senador, Isalci, apoiador de Bolsonaro, e ele falava sobre a luta deles agora pela anistia. E ele disse que a anistia seria o único remédio para a saúde mental do presidente Jair Bolsonaro, que ficou um pouco confuso, né? Entrou em paranoia, inclusive tentou ali ver se tinha alguma coisa dentro da tornozeleira eletrônica. A anistia é uma saída para Bolsonaro? Será que essa porta vai se abrir, professor? Eu acho que essa porta provavelmente não se abrirá, Fabiola, por uma razão ligada à realpolitik. Mas, do ponto de vista jurídico, separando aqui a resposta em dois flancos, do ponto de vista jurídico, é a única saída viável. Eu não diria para a saúde mental do ex-presidente, mas para a sobrevivência política dele. Por quê? Porque a anistia apaga tudo. Não é? A anistia é um perdão concedido pelo Poder Legislativo. E o Congresso Nacional, eu aqui tenho que ser naturalmente fiel às regras do jogo, independentemente de qualquer posição política que qualquer cidadão tem, o Congresso recebeu da Constituição da República o poder de conceder anistia. Isso é inconteste. Embora haja uma corrente que parece que prevalecerá no Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade da anistia, não me parece que ela seria inconstitucional, não. Mas, de todo modo, Fabiola, o que parece claro é que muitas lideranças políticas do Congresso Nacional, da direita do Congresso Nacional, não querem anistia. O que essas lideranças querem é o espólio político de Jair Bolsonaro, é o eleitorado de Jair Bolsonaro. Dar a ele anistia poderia dar-lhe elegibilidade, embora ele tenha contra si também uma decisão cível do Tribunal Superior Eleitoral que o torne inelegível e que, para muitos, não pode ser abrangida pela anistia. Mas a anistia limparia o currículo de Jair Bolsonaro. E, naturalmente, que essas lideranças da direita, elas querem o espaço do bolsonarismo para buscar uma candidatura, estão brigando por isso. Então, acho que o principal inimigo da anistia de Jair Bolsonaro não é a esquerda, é a própria direita, que tem a maioria no Congresso Nacional, Fabiola. O Mota... Agora, doutor... Pode ir, Perdão, Josias. Fabiola. Eu ia colocar vocês para comentar, mas vai com a entrevista. Eu sei que quando você está com vontade de perguntar, não tem como frear. Vai embora. Não, a minha dúvida é jurídica, não é? O professor Gustavo disse que, do seu ponto de vista, não se trata de uma inconstitucionalidade, a anistia aprovada pelo Congresso. Mas o senhor próprio realçou, doutor Gustavo, que há no Supremo quem discorde desse ponto de vista, né? Eu me lembro de uma manifestação do ministro Alexandre de Moraes, num daqueles seminários que o Gilmar Mendes promove lá em Lisboa. Perguntaram a ele sobre anistia no ano passado, isso foi em junho do ano passado. Ele disse, olha, quem admite ou não anistia é a Constituição Federal. E quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Como a insinuar que, se aprovada no Congresso e alguém recorresse ao Supremo, essa hipótese seria barrada por
supostamente seria inconstitucional. O senhor, de fato, acha que não é. E por que alguns acham que é inconstitucional, ou que seria inconstitucional? Essa interpretação ela é divisa dentro da comunidade jurídica mesmo, Josias. E quando você aponta muito bem que há vozes no Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade, eu chego a dizer que são majoritárias dentro do tribunal e que, se houver uma anistia, o tribunal provavelmente pronunciará a inconstitucionalidade do quê? Da lei que tiver sido aprovada para conceder a anistia. Eu entendo que não é inconstitucional porque a Constituição da República dá ao Congresso o poder de anistiar e faz algumas reservas. E, na minha avaliação, essas reservas não abrangem os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Por mais que eu ache, Josias, que a Constituição deveria ter vedado a anistia nesse caso. Mas aí é outra questão, é questão de opinião. Vale mesmo o que está dito no texto. A Constituição da República apregoa que não é suscetível de concessão de anistia crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Esses crimes ligados a entorpecentes pelo crime organizado. Não é passível de anistia o crime de tortura, está certíssimo, haja visto o passado do regime militar de 64. Não é passível de anistia crimes definidos como hediondos, aqueles da Lei 8.072, e nós sabemos que os crimes da Lei 14.197, que é a lei dos crimes contra a democracia, não integram o repertório dos crimes hediondos. De maneira que nós não temos abrangência aos crimes contra a democracia. O inciso subsequente do artigo 5º, subsequente a esse que eu mencionei, que é o 43, ele diz que é insuscetível de prescrição ou de fiança a ação dos grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. Aí é outra coisa. Se no inciso 44 diz expressamente que os crimes contra a democracia não são suscetíveis de fiança, ou seja, são inafiançáveis, e são imprescritíveis, ou seja, daqui a 100 anos o Ministério Público, querendo, pode denunciar por eles, mas não fala da insuscetibilidade de anistia, me parece que a Constituição não vetou essa possibilidade ao Congresso. Como é que na outra corrente o Supremo interpreta, essas vozes às quais você se referiu, interpretam, que como fundamento validacional, o fundamento de validade existencial do Congresso é a própria democracia que o elege, que o Congresso não pode anistiar quem age contra ele próprio. Mas toma a liberdade de discordar, acho que esse poder de perdão foi dado sim pelo Constituinte. Eu vou pedir só licença rapidamente, porque quem acaba de sair da visita do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi o filho dele, Carlos Bolsonaro, e conversou rapidamente com a imprensa ali na saída da Polícia Federal. Quem fez esse registro foi a Amanda Garcia, nossa repórter que está lá na porta da PF e traz esse vídeo pra gente, feito há pouco. Vamos assistir. Tá entrando. Nunca vi uma visita cronometrada, 30 minutos com meu pai agora. Cadê o microfone, gente? Extremamente sensível. Rogério, ligou o microfone aí? Tá devastado psicologicamente. Foi mal. A nossa função é entrar ali e dar força para ele. Acredito que nesse momento o objetivo foi alcançado para mantê-lo forte. Há movimentos aqui fora que podem mudar a história da coisa toda. Acabei sem irmã. Mas eu consegui deixar ali um abraço do filho para o pai que precisa nesse momento. E outras oportunidades virão muito abertas à situação do senhor. Como que está a saúde do presidente, tanto física quanto emocional? A saúde emocional dele já vem sendo propositalmente desgastada há muito tempo, né? É um processo que eu acredito que seja premeditado. Mas a gente está aqui para fazê-lo, não desistir. E esse é o nosso papel. Por mais que premedite... Ismael, manda sinal. Manda sinal. Vai sobreviver a mais essa investida. Estão pedindo. Covarde que estão fazendo contra a pessoa dele. Ele está se alimentando? Chegou comida hoje? Como é que está? Conversei com ele, está comendo pouco. Não tem como você saber que não cometeu um crime e achar isso normal. E isso é lógico, é trazido para a sua consciência e para a sua saúde, em questão de ter fome ou não ter fome. Então ele está comendo pouco, está se alimentando pouco.
está mantendo aí o jeito que tem que ser mantido, mas acho que isso uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar. Uma hora isso vai acabar desaguando no momento que pode ficar ruim para ele. Isso preocupa muito a família. O Flávio disse que ele teve outra crise de soluço. Alguém se preocupou ali com ele? Alguém levou ele para algum lugar? Eu fui para a salinha ali com ele. Ele fica sentado do lado de uma mesa, eu fico do lado da outra. A gente bateu um papo ali de pai para filho. Momentos emocionantes, onde ele chora. E a gente tem que manter ele de pé. Ele chorou na visita? Chorou Quais serão os caminhos agora? Ele considera uma injustiça gigantesca, como eu também considero. Você vê uma tentativa de golpe, onde ele não estava Carlos, aqui. você... Só um pouquinho, pessoal, por favor. Uma tentativa de golpe. Houve a tentativa, vereador? Continua, Posso falar? vereador. Pode. Posso falar? Uma tentativa de golpe que não existiu. Uma passagem de comando para o governo dos comandantes militares em dezembro, que aconteceu. Em janeiro ele já não estava aqui. No dia 2 de novembro fez uma live para a desmobilização das pessoas. Dia 30 de dezembro ele fez outra live para continuar a desmobilização das pessoas, porque não havia acabado ali. E é tudo um circo armado que não tem nexo nenhum ter acontecido. Cadê a minuta? Foi impressa no Planalto? Cadê a minuta? Vocês têm acesso à minuta? Ele não tinha nem que estar com tornozeleira. Mas ele estava... Olha só. Vocês não tinham nem que falar em tornozeleira eletrônica, porque é ilegal ele estar usando tornozeleira naquele momento. Ele estava usando tornozeleira por um processo em que ele não foi nem denunciado. Ele foi denunciado. Ele não foi denunciado no processo. O processo era do Eduardo e o Paulo Figueiredo foi denunciado. Ele não foi denunciado, não tinha nem que estar usando tornozeleira. E ele não tentou violar a cinta da tornozeleira para justificar qualquer fuga. Então é totalmente ilegal desde o início. Eu falo isso, inclusive, não para defesa dele, inclusive dos senhores. Os arroubos que estão sendo cometidos. Acho que esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto aí para a gente possa perguntar ao advogado que está conosco aqui, a um jurista que está conosco aqui, professor Gustavo Sampaio. Esse discurso, claro, né, que ele está sendo perseguido em relação até ao emocional dele, ele falou que propositalmente o emocional dele está sendo afetado, dando a entender aí que justamente por essa pressão toda que ele está sofrendo do judiciário, ele está com essas crises emocionais. Aí ele fala sobre a ilegalidade da tornozeleira eletrônica. O senhor vê algum tipo, eu acho muito importante a gente ser bem claro nisso, o senhor vê algum tipo de ilegalidade nessas medidas cautelares que foram aplicadas a Bolsonaro, a prisão de Bolsonaro neste momento? Vamos lá, Fabiola, é bom anotar isso sim, eu diria, fundamental, porque os membros da família Bolsonaro têm essa postura, não é? Quando insatisfeitos reagem grosseiramente, falam de forma grosseira com jornalistas, mas eu, como jurista, eu tenho que ser um guardião do trilho do trem, né? O guardião do procedimento, eu não posso agir politicamente. Regra do jogo tem que ser posta sobre a mesa. E ele tem uma parte de razão no que ele está dizendo. Por quê? Porque a prisão preventiva decretada em desfavor de Bolsonaro não foi nos autos da ação penal 2668, apenas para explicar. A ação penal originária 2668 é essa famosa ação penal da trama golpista, que no núcleo crucial acusou Jair Bolsonaro, seus ex-ministros, o ex-comandante da Marinha, o ex-diretor-geral da BIM, enfim, todos esses que foram condenados. Não. Lá atrás, em paralelo à ação penal 2668, foi instaurada uma investigação autônoma para apurar possível crime de coação no curso do processo. Outro crime do artigo 344 do Código Penal. Esse crime de coação no curso do processo estaria sendo praticado pelo filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, por Paulo Figueiredo, jornalista, e na investigação pelo próprio Jair Bolsonaro, que estariam ameaçando, pressionando o Poder Judiciário para dar favores diante da Constrição Judicial. O problema foi qual? É que o Supremo decretou, nos autos dessa investigação, Fabiola, isso é muito importante, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.
Logo depois, o inquérito terminou, foi remetido ao Procurador-Geral da República, o procurador fez o relatório, que é a parte final do inquérito, encaminhou para o Procurador-Geral da República. O procurador denunciou apenas Eduardo Bolsonaro, não denunciou Jair Bolsonaro. Por esse inquérito, veja, Jair estava denunciado na ação penal 2668, isso é outra questão. Mas nesse inquérito, o Procurador-Geral não denunciou. O que muitos juristas dizem? Que neste inquérito, todas as medidas cautelares contra Jair Bolsonaro, não contra Eduardo Bolsonaro, teriam que ter sido relaxadas. E ele continuou preso em prisão domiciliar com a tornozeleira. E agora, quando ele tentou violar a tornozeleira, ele progrediu para a prisão na sala de custódia da Polícia Federal. Duas coisas. Me parece que Carlos Bolsonaro tem uma certa razão quando diz que ele não deveria estar preso por razão do inquérito. Outra, não está certo quando diz que ele poderia ter violado a tornozeleira, porque não poderia. Até o tribunal desconstituir essa medida cautelar da tornozeleira eletrônica, a ninguém é dado violá-lo. É dado o dever de preservá-la, dela cuidar, um dever mútuo de preservação. Então, nós temos que separar sempre uma coisa da outra, independentemente de vontades políticas, para reconhecer quando alguém está certo e está errado. E, nesse caso, o filho do ex-presidente está parcialmente certo no que diz. Bom dia, Sakamoto aqui. Obrigado aqui pela presença. Com relação à questão da violação da tornozeleira, né? Porque é o seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele foi preso, ele afirmou que ele fez aquilo sozinho. É claro, a Polícia Federal ainda está fazendo perícia sobre isso, até porque ele fez uma tentativa de corte em 360 que é muito difícil de ser feito com ferro de solda sozinho, né? E aí, só que ele correu em dizer, olha, ninguém aqui ajudou, né? Caso tenha outras pessoas contribuído e ajudado ele nesse processo para tentar tirar a tornozeleira, né? Se tiver 3 pessoas no total tendo ajudado, a gente já tem também um conluio para o cometimento de crime, não tem? Sakamoto, certamente. Por isso, tenho dito que em relação a esse fato autônomo da tornozeleira, ele tem que ser muito criteriosamente investigado. E nós teremos que ter uma boa perícia nele. Porque o presidente alega coisas, mas ele tem todo o direito de alegar. Ninguém é dado, ou ninguém é obrigado a agir contra si mesmo, a produzir prova contra si mesmo. Então ele pode ir lá dar as versões dele. Agora, se ele mesmo diz que estava debaixo de um surto psicótico, que repentinamente passou, como é que ele tem condições de dizer que ele estava sozinho, que ninguém o ajudou, se ele estava debaixo de um surto psicótico, não é? Então, tudo isso tem que ser avaliado muitíssimo bem. Por quê? Porque se o próprio preso agiu no sentido de fraudar o sistema, de tentar violar a tornozeleira eletrônica, o sistema de georreferenciamento, Sakamoto, isso não caracteriza autonomamente um crime. Isso caracteriza uma infração administrativa, mas não propriamente um crime autônomo. Então ele pode sofrer o quê? Sanções no cumprimento daquela medida cautelar. E sofreu. Acabou que a medida cautelar foi progredida para a prisão preventiva na sala de custódia da Justiça da Polícia Federal. Todavia, se houver participação de terceiras pessoas, aí não. Aí nós temos repercussão penal, além da repercussão administrativa. Por exemplo, se alguém tiver levado até ele o ferro de soldar. Porque é muito comum esse tipo de aparelho simples existir em casa, não é? Muitas pessoas têm um ferro de solda em casa, sobretudo quem mexe com equipamentos eletrônicos. Mas será que foi isso que aconteceu ou será que alguém levou esse ferro de soldagem até o ex-presidente? Tudo isso terá que ser absolutamente avaliado. Se ele está com tornozeleira ou não, é uma decisão certa ou errada, isso é uma coisa. Agora, uma vez que ele está debaixo dessa constrição judicial, ele tem que cumpri-la e não pode fazer o que ele fez sob condição nenhuma. Doutor Gustavo, na véspera da investida do Bolsonaro contra a tornozeleira, a equipe de defesa dele havia solicitado ao Supremo que ele fosse mantido, mesmo depois do trânsito em julgado desse processo sobre a trama do golpe, que ele fosse mantido em prisão domiciliar em função das suas condições de saúde. O ministro Alexandre de Moraes
já na manhã do sábado, disse que considerava esse pedido prejudicado, uma vez que foi decretada a prisão preventiva. O que eu queria lhe perguntar é, do ponto de vista da defesa, isso está afastado, essa hipótese de o Bolsonaro ser, agora, nos próximos dias, quando transitar em julgado o processo, de ser devolvido à prisão domiciliar, ou isso pode ser reconsiderado pelo Supremo? Se for, ou se não for reconsiderado, se ficar assentado que ele não deve ir para a prisão domiciliar, ele pode permanecer na Polícia Federal ou ele tem que ser mandado para um estabelecimento do sistema prisional convencional, uma vez que já terá sido lançado o nome dele no rol dos culpados? De fato, há duas partes, então, aqui no seu questionamento, Josias, ambas importantes. Em primeiro lugar, nesse momento, essa prisão não é prisão decorrente de pena, é uma prisão de natureza cautelar. As prisões de natureza cautelar, Josias, tais como a prisão preventiva, tais como a prisão temporária, elas não são prisão-pena, prisão-castigo, prisão-punição. Elas não decorrem de uma sentença que entendeu que alguém cometeu um crime. Elas decorrem de uma cautela penal tomada pelo Poder Judiciário, por exemplo, para garantir a autoridade da instrução processual penal, que pode estar sendo ameaçada, para garantir a autoridade de uma investigação policial que esteja sendo ameaçada, ou mesmo para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. Então, não tem natureza punitiva. Ela é regida pelo Código de Processo Penal. Quando vem o trânsito em julgado da decisão penal condenatória e começa o cumprimento da pena definitiva, aí quem rege não é mais o Código de Processo Penal, é a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84. Então, são fases absolutamente distintas. O que aconteceu? A defesa antecipou o pedido de prisão domiciliar. Por quê? Porque ela ficou com receio, e eu entendo a estratégia da defesa, ela ficou com receio que o tribunal, por entender que embargos infringentes só são cabíveis quando há 2 votos de divergência, que o tribunal antecipe o trânsito em julgado e já mande executar a pena. Por isso a defesa já veio logo com o pedido de prisão domiciliar, mas a defesa não contava certamente com essa prisão preventiva decorrente da violação da tornozeleira eletrônica. Pois bem, quando houver o trânsito em julgado, daqui a dias ou semanas, não sabemos, daqui a pouco, iniciar-se-á, Josias, o cumprimento da pena. E, neste caso, a defesa poderá apresentar mais uma vez, ou quantas vezes entender cabíveis, o pedido de conversão para o regime domiciliar, que, no meu modesto entendimento, vai acabar sendo atendido pelo tribunal, por razões de saúde mesmo. É inegável que a saúde do ex-presidente não é boa. E quando o Supremo Tribunal, lá no começo do ano, julgando um outro ex-presidente em embargos infringentes, falo agora de Fernando Collor de Mello, determinou a sua reclusão, seu recolhimento à penitenciária, a uma sala de custódia. E logo depois a defesa apresentou documentos médicos atestando a apneia do sono e um mal de Parkinson em escala inicial. E o Supremo autorizou o cumprimento da prisão em casa. Eu entendi que ali o Supremo acenou para os réus da ação penal 2668, dizendo: se vocês forem condenados, os mais antigos, os mais idosos, terão prisão domiciliar. Claro que o presidente agora, Bolsonaro, dificultou um pouco as coisas contra ele por conta desse ato de tentar violar a tornozeleira eletrônica. Mas mais cedo ou mais tarde essa prisão domiciliar virá. Agora, enquanto ela não vem, sua parte segunda da questão, ela há de ser cumprida a pena também na sala de custódia da Polícia Federal? Essa é uma dúvida jurídica, porque há algumas possibilidades em aberto. Ele pode cumprir a pena numa penitenciária, mas eu acho que isso não será feito pelo Supremo Tribunal, porque ele é ex-presidente, ele ocupou o cargo da mais alta dignidade na nação, que é a presidência da República, e a lei prevê condições especiais para essa prisão. Então, é provável que ele permaneça na sala de custódia da Polícia Federal. E segundo, ele é capitão reformado do Exército Brasileiro. E o Estatuto dos Militares, que é a Lei 6.880, estabelece, Josias, no artigo 73, que os oficiais do Exército devem ser presos, quando presos, em sala do Exército. Então, talvez o tribunal saia por essa via também, de deixá-lo preso em sala do Exército. Mas como ele teve uma condição mais importante do que a de capitão, que é a de presidente da República, eu aposto mais que será mantida a custódia dele em prisão definitiva na sala da Polícia Federal, até que lá na frente o tribunal possa deferir
uma prisão domiciliar e talvez com outras condições maiores de segurança, maior patrulhamento, maior fiscalização para evitar o que aconteceu. Ô professor, tem hoje a coluna da Amanda Klein, nossa colunista e apresentadora aqui do UOL, ela fez uma entrevista com o advogado de Bolsonaro, né? E ele disse que vai lutar até a última batalha da última guerra, né? Foi o que disse o advogado de Bolsonaro, um deles, né, o Paulo Amador da Cunha Bueno. Ele afirmou que vai entrar com um novo recurso, os embargos infringentes, no processo em que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão, né, que é justamente o início aí da pena que ele vai ter que cumprir e que estamos falando onde será. E aí ele diz: no processo penal, eu luto até a última bala, da última batalha, da última guerra. Como jurista, como advogado, como professor do direito, o senhor vê alguma chance para Bolsonaro? No Poder Judiciário, não, Fabiola. Eu falo agora um pouco, se me permitir, com a experiência também de 29 anos de advocacia. Também defendo pessoas e sei como é isso. E louvo o que diz o advogado presidente. Por quê? Porque o advogado ele tem um dever legal pela Lei 8.906, Fabiola, que é o estatuto nosso da advocacia, ele tem um dever legal de fiel patrocínio. O que isso significa? Ele tem que investir dentro da legalidade, evidentemente, todos os seus esforços intelectuais e profissionais na defesa de quem ele representa. Para isso que ele recebe uma procuração, um mandato. Então o advogado está certo em dizer o que ele está dizendo. Agora, as chances do ex-presidente, eu não vou nem dizer remotas, elas são nulas. Mesmo que, Fabiola, ele conseguisse levar para o plenário embargos infringentes. Porque o problema dos embargos infringentes é que o Supremo Tribunal tem um entendimento de que das decisões das turmas, só para lembrar, cada turma tem 5 ministros, das decisões das turmas não basta que haja um voto divergente para caber embargos infringentes. É preciso que haja 2 votos divergentes pela absolvição. E o único voto divergente foi o voto do ministro Luiz Fux. A defesa vai insistir nos embargos infringentes, o ministro Moraes vai inadmiti-los. E a defesa vai agravar dessa inadmissão e o agravo vai ser desprovido pelo colegiado. Mas supondo que o agravo chegue, por uma razão qualquer, ao plenário do tribunal. Se você calcular, nós temos uma maioria de ministros ali pela manutenção da condenação. O presidente vai ter a condenação mantida. Então, creio que no Supremo Tribunal Federal, por maiores que sejam os esforços do advogado, esforços respeitáveis, isso não vai mudar nada na decisão final, tá, Fabiola? Apenas, devo dizer a você que se o presidente tiver chance, será por fator externo ao Poder Judiciário. Por exemplo, uma anistia concedida pelo Congresso Nacional, porque isso extingue, portanto, toda a remarca da responsabilidade penal e, evidentemente, que ele recupera o estado anterior. Então, se houver uma anistia dada pelo Congresso Nacional, ele se salva. Ou, se o Congresso Nacional, nessa hipótese de não anistiar, mas sim de alterar a Lei 14.197 e reduzir pena, só se o Congresso Nacional der uma brutal redução de pena que retroaja em favor do ex-presidente, de maneira que em alguns anos ele recupere o seu estado de liberdade. Mas isso seria pouco viável para uma pessoa que já está com 70 anos, não é, que já está, digamos assim, caminhando para o fim de uma carreira política. Eu acho que no Poder Judiciário não tem solução e fora dele a única solução viável é a anistia, Fabiola. Professor Gustavo Sampaio, vou até levantar aqui para agradecer a sua pergunta. Mais uma pergunta. Ele tem horário, não sei se ele pode. Pode mais uma, professor? Por favor, Por Fabiola, favor, Josias, vai. Muito rapidinho. O senhor disse numa das suas respostas que há no Estatuto dos Militares a previsão de que militares devem ser encarcerados em salas de estabelecimentos militares, quartéis e tal. Há uma penca de militares aqui, né? Generais, Paulo Sérgio, Heleno, Braga Neto, há um almirante, Almir Garnier. Esses oficiais condenados, enquanto não forem expulsos, haverá um outro processo militar, de natureza militar, enquanto não forem expulsos, eles não podem ir para a cadeia também, para a penitenciária convencional, eles terão que ir para instalações militares, é isso? É porque, como tudo, não é, Josias? Tudo se resolve na interpretação, como você até mencionou no que disse o ministro Moraes em Portugal sobre o que é a Constituição. A Constituição é o que diz o Supremo Tribunal que é a Constituição, e no fundo é isso mesmo. Também em relação à lei. Essa disposição é uma disposição esquecida, ela não tem sido muito lembrada pela jurisprudência. Se você analisar a letra fria dos estatutos militares, sim.
um militar, ainda que reformado, porque a patente militar, o militar leva para a vida toda, ainda que ele não esteja mais em exercício nas suas atribuições nas Forças Armadas. A rigor, quando preso, ele deve ser preso em cela da sua respectiva força, no caso dos militares do Exército, claro, o Exército. Mas o entendimento de parte da jurisprudência é no sentido de que isso vale para prisões de natureza cautelar, não para prisões de natureza definitiva. Não me parece que seja isso, que diz o artigo 73 do Estatuto dos Militares, que afinal de contas é uma lei em voga. Mas você sabe a jurisprudência que é senhora do destino das coisas na interpretação da lei. Então eu acho que esses militares de alto escalão que você mencionou, há vários generais de exército ali, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno, eu acho que eles cumprirão pena não na penitenciária, mas também em salas destinadas à reserva especial, como, por exemplo, salas de custódia. Vamos ver, ou mesmo na penitenciária, que seja um segmento em separado da penitenciária, que tenha comodidades especiais compatíveis com a dignidade das funções que exerceram. Alguma solução, Josias, vai ser dada nesse sentido. Agora, eu, como sou mais literalista na interpretação da lei, eu diria que o Estatuto dos Militares deveria prevalecer. Professor, muito obrigada. A audiência gostando aqui da sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. Até, Fabiola. Bom trabalho para vocês, bom debate. Sakamoto, Josias e a todos. Muito obrigado.